Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Xiloida, um programa onde o mais importante é o que o outro tem a dizer, num mundo onde a gente fala muito e escuta muito pouco, né? E meu convidado sabe o que eu vou dizer, que Deus fez a gente com uma boca e dois ouvidos, pra gente aprender a ouvir mais e falar menos. E estamos aqui com mais um programa com o patrocínio da Motiva Filmes, que está aqui produzindo, e hoje meu amigo Marcão também está fazendo uma carne pra gente, um pão de alho, tá uma delícia. Eu vou ter que ler para apresentar meu convidado. Ele é professor, jornalista, historiador, agente político, palestrante, escritor, coordenador de grupo de jovens. Ele é um imortal. Né? Nós vamos falar um pouco de tudo isso. Meu entrevistado, Reginaldo Jorge dos Santos. É isso aí. Tudo bem, meu amigo? Muito bem, feliz de estar aqui, feliz de estar no programa Xiloida, né? E a gente falava aí, Xiloida me remete a minha infância, só que a xiloida da minha infância era Cetra, né? Chamava de Cetra, e depois a gente entrou na escola, aí o pessoal já dava o nome mais bonitinho de estilingue. Eu tenho uma pequena em casa, uma pequena Cetra em casa. Não tão generosa quanto essa? Não tão generosa quanto essa, de cabinho de plástico. Eu passei e comprei para o meu filho, quando ele era pequeno ainda, para mostrar como é que era, né? Mas já na demonstração nós quebramos uma telha, então ela ficou parada, né? Não foi mais adiante. Reginaldo, você é um cara que tem bastante trabalho aqui na nossa cidade, mas você não é nascido em Joinville, né? Você é nascido em Itajaí. Sou natural de Itajaí. A nossa família veio para Joinville. Vim para Joinville com 5 anos. Então eu digo que eu tenho uma mácula no meu currículo de não ser joinvilense. Eu sou joinvilino. Joinvilino é aquele cara que é quase joinvilense, né? Mas eu me considero um joinvilense bem adaptado a essa cidade. Eu gosto muito de Joinville. Eu vivo muito em Joinville. Eu comecei muito cedo muitas coisas aqui em Joinville. Eu conheci a Rosa do Pé Inchado, dos bispos, só não conheci Dom Pio de Freitas, mas estudei na escola que levou o nome dele. Conheci daí para frente Dom Gregório Varmling, Dom Orlando Brandes, Dom Irineu Rockscherer e Dom Francisco Carlos Bach, que eu tive a oportunidade já de jogar futebol com ele, né? Ele joga bem? Joga bem, Dom Francisco. Porque ele é leve, né? Ele é leve, né? Dom Francisco joga bem. Pegador, né? Não pode ficar muito perto que pega a canela também, né? Mas isso ele mesmo diz, gente, futebol é futebol, igreja é igreja. Mas uma grande figura humana, um grande também personagem que vem para essa nossa história de Joinville. E Dom Gregório, eu vivi a morte do padre Boleslau, aqui da Imaculada Conceição. É meu pároco da infância, Boa Vista. O padre Boleslau ficou 3 dias desaparecido, né? E aí ele é encontrado eu era jornalista na época, fiz a cobertura de toda a morte dele. O corpo dele foi trazido ali onde hoje é a igreja de Nossa Senhora de Navegantes, né? pelo IML. E antes disso, lá ainda na embarcação que trouxe, eu tive a oportunidade de ver o corpo do padre Boleslau, essa grande figura humana que eu não convivi por muito tempo, mas convivi um pouquinho. E com o Dom Gregório, fazendo um recorte rápido, né? Estudava no Dom Pio de Freitas, era menino, Dom Gregório era bispo, e a escola Dom Pio de Freitas, que leva o nome do bispo também, fez aniversário. E nós tínhamos, eu não sei por que cargas d'água, Murilo, nós tínhamos 2 professoras de educação física. Eu não sei se uma era professora e outra era estagiária, e nós fazíamos o percurso Dom Pio até a Pracinha Tiradentes, que é pertinho, para fazer educação física lá. E nós íamos cantando uma adaptação da música A Criança Feliz. E no lugar de nós cantarmos o original, nós cantávamos Criança Feliz, quebrou o nariz, foi para o hospital tomar Sonrisal. Aí a gente ia naquela brincadeira com as professoras. E aí Dom Gregório veio para uma missa na escola e
puxou Criança Feliz conosco, mas ele puxou O original? o original e nós cantamos, e quanto mais nós cantávamos, a diretora da época mais vermelha ficava e sem jeito, queria morrer. E o Dom Gregório era um homem muito feliz, muito alegre, ele ria muito, né? E ele alegre, rindo, e a gente pensando que estava agradando o bispo e cantávamos ainda mais alto a música do Criança Feliz na nossa versão original. E antes de sair, ele nos chamou lá assim, né? As crianças estavam indo embora, ó, o pessoal daquela turminha lá que cantou, vem cá, canta de novo. E pediu para a gente repetir o Criança Feliz na nossa versão. O Gregório tem uma imagem assim, muito querida dele, era uma grande figura humana. Regi, tu tem uma história com... Eu vou tentar resumir um pouco, porque se a gente falar de cada uma dessas funções que eu falei, tem muita história para contar, né? Na política, como jornalista, como historiador. Eu quero saber primeiro como nasceu o teu gosto pela literatura, tanto pela leitura quanto pela escrita. Foi desde a infância, é isso? Em casa a gente sempre lia algumas coisas, né? Como eu era o irmão mais novo, os mais velhos liam, e a gente acabava lendo junto, né? Tendo um pouco desse gosto pela leitura. E na medida que eu fui para a escola me trouxe as letras, né? A escola me permitiu lia. Eu lembro que um livro de terceiro ano que tinha uma poesia de Cecília Meirelles, né? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri, e assim ia com as notinhas musicais. E eu já sabia de cor o poema da Cecília Meirelles. Então a gente ia lendo, e já sempre também, mais do que ler, eu gostava de escrever também. Então, muito cedo, comecei a escrever. Meu irmão já estava no jornal, aquela coisa de que o irmão está lá, eu também vou escrever alguma coisa. E escrevia poesia. Sim. E aí você cresce e se torna professor, jornalista. E eu vou pular um pouco na timeline, aí, no tempo. E ao longo do tempo você escreve um livro da professora Erundina, a mãe do Dr. Xuxo, do José Carlos Vieira, do Tunico, engenheiro, grande figura humana, e do Dr. Djalma. Então, Erundina, professora de Joinville, é isso? Dona Erundina, professora de Joinville. Um livro que eu levei 2 anos para escrever. 3 tardes por semana eu estava com a Dona Erundina, tomando um chazinho na casa dela. E a Dona Erundina, né, descortinando essa Joinville que eu já conhecia um pouco, mas ela tinha mais tempo. Quando eu falo algumas coisas que as pessoas... Mas peraí, tu não viveu esse momento, mas assim, a Dona Erundina me dá alguns recortes que me permitiu viver algumas coisas que eu não vivi, mas eu posso falar dessa história porque a Dona Erundina me deu em detalhes. Então, eu tenho essa passagem, né, essas passagens pela cidade, né? Em que ano tu começou a escrever? Bom, eu entrei na escola com 5 anos, né? Não, o livro, esse livro. O livro da Dona Erundina foi em 2001, 2002. Então nós ficamos 2 anos aí correndo atrás dele, né? Fazendo ele se tornar realidade. Uhum. E do que fala o livro? O livro é uma biografia da Dona Erundina contando a história dela, da infância, né? A mãe morre muito cedo de parto, as meninas o pai fica com os meninos e as meninas vão para a casa das tias. Cada um vai para um lado e a Dona Erundina sai de Barra Velha e vem morar com a tia Hanna Engraff aqui, a Ana Hanna Engraff aqui em Joinville. E a Dona Erundina foi babá do ex-presidente da Federação Catarinense de Futebol de Joinville, José Elias Giuliari, já falecido. Ela cuidou de vaca, ela fez tricô, ela foi jockey. Tudo que você pode imaginar que uma mulher do seu tempo tenha feito para chegar a ser professora, a Dona Erundina fez. Até para ela conseguir, ela saiu do primário para o ginásio. Só para o ginásio quem ganhava bolsas. E aí teve um concurso de bolsas, ela não passou. E ela foi falar com o prefeito Max Colim, e ele falou, não, ela era uma menina, ela enfrentou ele, né? Ele falou, não tem bolsa. Mas ele olhou para ela, quem é você? Eu sou
É Erundina Vieira. Bom, Vieira não tem sobrenome alemão, né? Naquela época, bem claro, essa situação dos alemães e os não alemães aqui em Joinville. Existe uma E aí ele segregação. perguntou, onde é que você mora? Mora no Itaú, mas mora com quem? Ah, eu moro com a tia Hannengraf. Opa, pausa, Hannengraf é outra história. E aí ela consegue a bolsa dela e ela conta que ela veio fazendo estrelinha pela rua, né? Aquele movimento de estrelinha de alegria. Foi uma coisa que ela fez sozinha. Ela ajudou nas primeiras escolas, a formação das primeiras escolas estaduais. Ela conta uma história muito engraçada, assim, né? Que com o Vargas nacionaliza o Brasil e duas escolas são pegas de cheio com essa nacionalização, a proibição de falar o alemão. Os Santos Anjos, os Santos Anjos perde todas as professoras que eram alemãs, as freiras tiveram que deixar o Brasil, o padre que coordenava teve que deixar o Brasil, e o Bom Jesus teve esse mesmo problema com a nacionalização. E as crianças que estudavam nessas escolas, eram os alemães que estudavam nessas escolas, foram para as escolas públicas, onde só estudavam os chamados caboclos na época, que eram as definições dos não alemães. E aí no primeiro dia de aula, no Germano, no Conselheiro Mafra, todos os professores entraram e ficou um menino chorando lá, né? Porque não achava a sala dele. Aí ela viu a criança chorando, falou: "O que foi, menino?" "Ah, não consigo achar a minha sala." Então, chegou lá na sala, mostrou a professora para ele, ó. "A tua professora ela tem cabelo de milho, né? Cabelo claro." E aí, no outro dia de aula, aí quando chegar na fila, você olha a professora, cabelo de milho, entra na fila, né? Não se perde mais. No outro dia, todo mundo entrou e o menino estava lá. Aí ela falou: "O que foi?" "Eu não achei, minha professora." "Como tu não achou cabelo de milho?" "Né, não tinha nenhuma cabelo de milho." Vai até a sala, chega lá, a professora estava de cabelo preto, porque quem tinha o cabelo claro, de certa forma, também era perseguido. Então a professora estava de cabelo preto. Só que a grande personagem dessa história não é nem a dona Erundina, nem a professora que trocou a cor do cabelo. O menino chorão da fila é o ex-prefeito Udo Deller. Nossa. E ele fala que ele não confia até hoje em mulheres. Falamos da história para ele, né? Ele riu muito e ele disse que até hoje ele não confia em mulheres que pintam o cabelo. É uma história bem do tempo dele, né? Bem do tempo dela também. Né? E aí esse livro, ao longo do tempo, te leva à Academia Joinvilense de Letras. E quando eu te apresento, minha última apresentação, eu te chamo de imortal. Eu escutei uma vez acho que era a banda Anjo de Resgate falando, uma fala muito simples que ele fala, que mais importante do que o artista é a sua arte, porque o artista passa e a arte fica. E aí, quando te chamo de imortal, a Academia Brasileira de Letras Joinvilense, Catarinense, ela torna os escritores imortais. Imortais. Eu ocupo a cadeira número 29, que era da professora historiadora Ellen Eckenhoff, e que tem como patrono o Otto Behm. Então, o Otto Behm era um jornalista, ele é o patrono da cadeira. A dona Ellen Eckenhoff ocupava a cadeira número 29, falecida já. E a dona Ellen tem uma passagem muito bacana, porque eu era muito jovem, estava no jornal, e aí o prefeito da época foi colocar duas coroas de flores no monumento do imigrante ali do lado do terminal. E aí ela pegou uma coroa de flores e perguntaram para ela: "Onde é que você vai?" "Eu vou para o outro lado, porque do outro lado estão as mulheres nesse monumento." Então ela já tinha essa preocupação com a questão das mulheres. E desde então, são duas coroas de flores, uma no monumento na parte da frente e a outra homenagem vem na parte de trás, que é a dona Ellen Eckenhoff que começou a fazer esse tipo de movimento, assim, né, em favor das mulheres. Ela é uma das fundadoras da Academia Joinvilense de Letras? É uma das fundadoras da academia, do grupo fundador da Academia Joinvilense de Letras, junto com Bernardo Schneider e outros grandes nomes aí da nossa cultura. Vinha namorando há bastante tempo com a academia, mas as minhas ligações políticas partidárias, não que a academia tenha algum veto, mas eu não me sentia confortável para esse tipo de ação. E aí nesse ano, né, por
por estar desvinculado dessas questões partidárias e ter voltado para a escola, me focado mesmo na educação, aliás, no ano passado, fui para a academia dos 15 votos, dos 16 votos, nós éramos em 3 candidatos para a vaga, dos 15 votos eu fiz 9. Então, fiz 9 votos, os outros 2 candidatos, cada um fez 3, dá 15 votos, e tinha mais um que foi uma abstenção. Então, nós entramos, como se diz, pela porta da frente mesmo. Quem faz a minha apresentação na academia, que precisa de alguém para te apresentar, alguém para referendar o teu pedido de entrada, é o José Carlos Vieira, filho da dona Erundina, né, em função do livro. Então, assim, esse livro ele permeia muito a minha história, ele me ajuda muito na minha vida. E a dona Erundina, né, como é que eu conheci Erundina Vieira? Eu era aluno do Celso Ramos, e na época, Murilo, a gente fazia vestibular em outubro, o resultado vinha em novembro, e você entrava na faculdade em março. E eu fiz o vestibular para História, passei, e na época, sim, era um vestibular de 4x1, né, concorrido para História. Lógico, os outros cursos tinham uma concorrência maior, uma concorrência maior, né? E também o curso de História era um pré-requisito para você entrar no jornal, e era o meu sonho entrar no jornal, não tinha jornalismo. O curso que tinha uma grade mais próxima do jornalismo era o curso de História. Todos os jornalistas faziam História, estavam na universidade. Opa, eu vou para lá que eu quero me encontrar com esse povo também. E as pessoas lá na escola, né, eu virei meio que popstar, né, guardadas devidas relevâncias, né, mas era um aluno de escola pública que passou no vestibular. Eu me tolhia com aquilo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E já na faculdade, ali no Celso Ramos, eu fazia poesia, né? Tinha um caderninho, fazia poesia, escrevia uma poesia para o Murilo, uma poesia para dar e distribuía. Eu acho que deve ter poesia aí, gente com poesia guardada aí num monte de lugar. E tinha uma pastinha que era só minha, essas eram as preferidas. E aí um dia eu fui conversar com a dona Erundina, né, falar dessa minha frustração de não ter dinheiro para pagar a faculdade. E aí a dona Erundina olhou esses papéis. Que esses papéis, meu filho? Ah, são meus poemas. Ela deu uma olhada. São teus? Eu falei, são. De verdade? Eu falei, de verdade. Pode deixar eles comigo? Eu tinha um ciúme daqueles. Não posso deixar comigo. No outro dia ela me chamou novamente e disse, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um livro, você vai vender o livro e com o dinheiro do livro você vai pagar a tua faculdade. Mas assim, tudo muito sonho, né? Muito subjetivo. E ela fez um livretinho, né? Menor do que o do Cordel, um livretinho pequeno. E aí eu tinha uma galera muito boa na minha sala de aula, que depois foram meus colegas de faculdade, no curso de magistério, Manigilda Borba, Kátia Manteuffel, Matilde Grabowski. E aí as meninas entravam nas salas recitando os meus poemas que estavam no livrinho, e nós vendíamos o livrinho coisa de R$1 na época. E esse foi o dinheiro suficiente para pagar a impressão do livro, que ela bancou, pagar o início da minha faculdade, e dali deslanchou, né? Sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, correndo atrás da vida. Cara, é muito legal que tu consegue fazer as conexões da tua história, assim, porque, como bom historiador, né? Mas as conexões que você faz, eu adoro isso, de as coisas fazerem sentido. O próprio nome do meu programa aqui. Eu queria algo que fizesse sentido, que eu conseguisse explicar por que tem esse nome. E eu gosto desse tipo de história. E aí, no meio disso tudo, tu já consegue fazer mais um link com o Cordel. Né? Que é o teu projeto mais recente, vamos dizer assim. Eu sei o quanto tu é um cara que gosta de atividade, né? Um cara que gosta de promover as coisas. E eu imagino que você se senta na cadeira 29 29, né? 29 da Academia Joinvilense de Letras. E aí tu pensa, o que eu posso fazer de diferente, cara? E aí nasce esse projeto do Cordel. Quando eu assumo eu fiz muitas coisas na minha vida tendo uma ideia, sabendo de repercussão, né?
E eu tinha uma ideia do que era estar na Academia Joinvilense de Letras. Mas é muito maior do que isso, né? Eu brinco com as pessoas, eu poderia dizer que eu sou uma gota d'água no oceano no meio de tantos intelectuais. Mas para popularizar, como minha questão é popularizar, eu me sinto um pincher no meio de tanto cachorro grande, né? Muitos bons nomes, muita gente com muito trabalho escrito. Então eu chego na academia para resgatar a poesia na rua. Então o Lindolf Bell, na década de 70, ele vai, no período de ditadura, ele vai para frente das fábricas recitar poesia. E o próprio Bell dizia que ele não recitava, ele gritava, porque o trabalhador estava saindo da fábrica e não estava muito preocupado com a poesia, com o momento, estava preocupado em ir para casa cansado, mas tinha aqueles que paravam para ouvir a poesia do Bell. Depois a gente participei do grupo Poemarte aqui na cidade, do grupo Expressão Universitária, que recitava poesias na faculdade, e sempre escrevendo. E aí, minha ideia era popularizar a arte, levar a arte até as pessoas. Mas como é que eu vou levar essa arte até as pessoas? Surgiu o projeto do Cordel, que era um projeto que eu já vinha desenvolvendo na escola. Na verdade, o projeto Cordel nasceu assim, cada conteúdo programático, né? Se a gente vai falar de primeiro reinado, um cordel de primeiro reinado, um cordel de Primeira Guerra, um cordel de Segunda Guerra, para ajudar na fixação do conteúdo para os alunos. Já vinha trabalhando esse sonho e tinha um trabalho, então pensei, poxa, eu vou juntar os meus poemas, né, que é poesia e cordel, e vou trocar o cordel por moedas nos semáforos. E eu gostaria que você me permitisse falar um pouquinho do projeto, assim. Por favor. Eu trabalhei com os alunos essa semana no retorno das aulas, né? O sonho é a expectativa e a realidade, né? Então, o que o aluno quer ser? Qual é o sonho? Eu quero ser médico. Qual é a expectativa? Quero curar pessoas. E qual é a minha realidade? Vou ter que estudar muito, vou ter que correr muito atrás para conseguir fazer medicina. Sim, e depois plantão de 36 horas. Para que eles tenham claro algumas coisas. Então, assim, quando eu chego na academia, no meu discurso de posse, eu disse, vou fazer um cordel, vou trocar por moedas nas ruas de Joinville. Poxa, que lindo, né? E eu estava com o projeto na mão, que tem a diagramação do Paulo Roberto de Oliveira, o Paulo Banana, um dos grandes designers de Santa Catarina. Por muito tempo foi responsável pela capa do Jornal Notícia e pela capa do jornal ND. O Banana é uma sumidade, entramos no jornal ainda meninos e somos muito amigos. Fiz os orçamentos, conversei com um amigo, ele disse, Reginaldo, quando fizer, faz uma coisa bonita. Cordel, não que cordel seja algo pobre, mas disse, não faz Word, não faz no Word, não faz em qualquer copiadora que saia a tinta, porque você vai vender, você vai estar com a mão suja, você vai estar oferecendo um material que já está soltando as letras e a tinta. Fiz orçamento numa gráfica de Jaraguá e saí bater porta nas empresas da cidade. E como era um sonho, Murilo, eu achava que ia bater na porta de uma empresa e tinha resolvido todos os meus problemas. Bati na porta de uma, não deu certo. Bati na porta de duas, não deu certo. De 3, de 4, de 5. O projeto é bacana, mas não tenho dinheiro, não vou poder ajudar, não vai dar. E aquilo foi me angustiando. Aí tem um amigo, um empresário, pediu para que eu fosse falar com o pessoal do marketing da empresa dele. Aí eu fui lá, falei com o pessoal. No dia 10 horas da manhã, saí uma aula mais cedo, conversei com o meu diretor, ele permitiu para repor essa aula em outro horário e fui até a empresa. Cheguei lá, conversei com o pessoal de marketing, acharam lindo, maravilhoso, sensacional, extraordinário. À tarde, saí de lá com tudo certo, vibrando, né? Mas meio São Tomé, ver para crer, à tarde me ligaram e disseram, Reginaldo, não deu. E aí eu liguei para o dono da empresa, né, e falei, parceiro, é o seguinte, você pediu para falar com o pessoal da tua empresa, o pessoal do marketing me recebeu super bem, deu cafezinho, deu água, deu tudo que eu precisava naquele momento. Ou quase tudo. Ou quase tudo e não deu certo. Ele falou, então é o seguinte, eu vou te ajudar com 30% do teu projeto. Eu, pessoa física, vou te ajudar com 30% do projeto. Pô, legal. Liguei para a empresa de Jaraguá do Sul e, vou dar 30% de entrada
e 70% em 2 vezes. Pô, bacana, legal. Só que só fizemos isso em boleto bancário para pessoa jurídica, pessoa física mesmo, que você tenha crédito, não podemos fazer. E agora, José, a ideia era comercializar para os alunos, já estávamos fechando o mês de aulas ali de dezembro. Eu falei com uma amiga minha da imobiliária, a Ângela da imobiliária Dome, uma grande figura humana, ela falou, olha, eu não posso bancar as 2 parcelas, mas posso comprar, como diz outro, emprestar meu nome para ti, né? Como diziam os antigos, né? Vou te emprestar um nome. E aí como uma fiadora. Os cordéis, uma fiadora, né? E fui para os semáforos trocar cordel por moedas. Além de levar a arte para o povo, correndo atrás para levantar uns trocados para conseguir pagar a primeira etapa do projeto de cordel. E te digo assim que é uma experiência maravilhosa. Eu tenho 40 segundos para vender o meu peixe. Imagina você com um produto, alguém vem vender o produto para você e você diz, você tem 40 segundos para vender o teu produto. Um pitch, né, que chama, né? Como é que você vai fazer? Então, semáforo fecha, já estou pertinho do carro, preferencialmente que já está com o vidro aberto, porque a maioria que está com o vidro aberto, tem alguns que abrem e não abrem, então assim, deixar bem claro, as pessoas faziam uns cálculos, que todo mundo compra, que vende 10, não, aliás, o cordel ele não é vendido, ele é trocado por moedas. Ele tem um custo fixo de 56 centavos, tem gente que dá 30 centavos e tem gente que dá R$1, então vai fazendo aquele balanço até o final do período. Então, em 40 segundos, eu chego para a pessoa e digo, bom dia, sou jornalista, professor, poeta, integrante da Academia Joinvilense de Letras, estou com um projeto Sinal Verde para o cordel e para a poesia, projeto para popularizar a arte, estou trocando meu cordel por moedas. O pessoal olha meio assustado, né? Porque quando você fala, pô, quem é esse cara, né? Esses dias uma pessoa me pediu o nome de 5 jornalistas, de 5 radialistas da cidade, para que eu comprovasse que eu sou radialista, que eu conheço, para comprar o cordel por R$1. Quer dizer, eu passei ainda por uma prova de conhecimento de área, né? E as pessoas pegam a moedinha que elas têm. Então, pegam as moedas e... Tá, quais foram os 5 radialistas? Me fala aí. Não, ele foi falando dos nomes antigos, né? Ele falou, Ramiro Gregório. Não, aí a gente falou, tu é da turma antiga, lá do Manduca? Eu falei, não, mas eu conheci Mário Ito, eu conheci Mário J. Montes, eu conheci Ramiro Gregório da Silva. Aí ele falou, é aquele cara lá do Final da Tarde, da 89, Beto Gebaile, meu amigo, já trabalhei com o Beto, né? E aí ele perguntou, mas tem um lá que trabalhou na Câmara há um tempo, eu falei, o Veríssimo ou o Toninho? Então, aí me trocou o cordel por R$1. Os professores fazem uma festa muito grande quando você diz que é professor, então professor, esses dias eu falei, sou professora, aí a mulher falou, eu também sou professora, onde é que se dá aula? Eu falei, no Nelson Miranda e no Oswaldo Cabral. Aí eu também sou professora da rede pública e fico procurando as moedas. Eu falei, o semáforo vai abrir. Ela disse, não tem problema, já liguei o pisca-alerta e não vou sair daqui sem trocar o cordel por moedas. Então isso deixa a gente muito, muito feliz, né, desse projeto. Da poesia está chegando às pessoas. Essa que é a minha preocupação. Porque eu sei que... E outra coisa, tem criança, não sai sem o cordel. Se o pai não tem dinheiro, não tem... A gente tem o Pix também atrás, né? A pessoa também pode mandar o Pix, mas se tem criança, leva o cordel. Porque você gera uma expectativa na criança. A criança está lá com aquela carinha assim, você dá o cordel e ela fica feliz, né? Esses dias eu estava falando do cordel, o menino falou, mas eu já sei ler, né? Ele disse, então, né, ele deu a senha, eu já sei ler, né? E o pai lá dizendo, eu não trouxe cartão, não tenho dinheiro, não tenho moedas. Ele falou, eu sei ler, eu sei que você vai ler. Então você vai pegar o livrinho em 40 segundos, esse diálogo, né? E você vai ler um poema para o papai, chegar em casa vai ler um poema para a mamãe, tem irmã, então lê um poema para tua irmã também.
E é nessa troca que o projeto vai. Agora a gente está encerrando o primeiro volume de cordéis, não vamos fazer um novo, porque a gente, na primeira leva nós fizemos 3.000, a cidade tem mais de 600 mil habitantes, então nós entregamos 0,5% das pessoas têm acesso ao cordel, por isso que a gente vem nos programas, por isso que a gente vai no rádio, por isso que a gente vai na TV, para popularizar esse trabalho do cordel. E agora vai ser mais uma caminhada, né? Uma corrida atrás dos empresários ou dos amigos. Na primeira parte, muitos amigos ajudaram. E nós temos também o projeto do Correio. Então, você pode receber uma ligação também. Eu elenquei, né? Tem um network bacana. Elenquei um grupo de amigos, vou ser sincero, eu tenho essa alegria. Eu tenho, num primeiro instante, elenquei mais de 300 amigos para adquirir os cordéis pelo correio. Então tem muita gente também fora da cidade, eu ligo. A partir de R$10 você recebe 2 cordéis em casa. E as pessoas sem muito problema. Só que assim, eu elenco 10 ligações por dia e eu consigo fazer 3. Fui conversar com uma amiga de outra cidade e ela ficou 45 minutos comigo no telefone. Imagina você vendendo um produto de R$10. E tem outras pessoas que entendem, né? Tem as que ajudam na compra do cordel e tem outras que ajudam na estruturação do projeto. Mas o preço é 10, então a gente fala a partir de 10. Né? Para bom entendedor, né? E as pessoas vão ajudando. E agora vai para a parte 2 e tem que se conseguir alguns resultados. A gente vai dar uma corrida aí fora, né? Buscar esses resultados. Muita gente me apoiou no primeiro, mas eu não vou citar nomes porque sempre vai faltar alguém, vai faltar algum. Mas eu tenho que agradecer, como eu teria aquela fala, tipo de jogador de futebol, né? Queria agradecer a todos e a cada um que estiveram junto comigo. Então tenho que agradecer a todos e a cada um que estiveram comigo nesse... Eles sabem quem são. Eles sabem quem são. É tudo gente de muito, muito boa e de grande coração. Assim, algumas pessoas que te surpreendem. É como na ligação. Você liga, né, dá o número do Pix e quando a pessoa faz a contribuição para comprar os 2 cordéis, você sabe que ela não comprou os 2 cordéis, ela ajudou no projeto. Então, E qual é o conteúdo? Tudo que tem aqui foi escrito por ti? Por mim, de minha autoria. Tem cordel e tem poesias, né? O trabalho, já estou trabalhando no segundo cordel, mas o segundo cordel a gente, como eu falei, nós estamos aí, nós atingimos 0,5% da população da cidade com o primeiro volume de cordéis. Eu acho que para a gente fazer um novo trabalho já de imediato, né? Então nós temos o cordel no semáforo, nós temos o cordel no correio. E o próximo trabalho meu é o Poederno. O Poederno são adesivos com poesia para os alunos colarem na capa do caderno. Aí isso é para vender na porta da escola. O nome original era Poemala, mas no nosso tempo tinha as malas, né? Qualquer coisa que colava naquele plástico que tinha do lado da mala ficava ali ad eterno, né? E as mochilas, elas têm texturas muito diferentes e cores muito diferentes. Às vezes até relevo, tudo. Relevo, então é colocar e cair, né? Então, do Poemala virou o Poederno. Então, para junho, julho, a gente vai estar com o Poederno. Já tive em algumas escolas, Murilo, mas depende muito do trabalho que a direção faz, se você tem uma parceria com um professor de português, para falar um pouquinho sobre a gente. Porque o aluno, às vezes, ele demora para entender o que é o projeto, né? Então, a ideia inicial era fazer muita escola, mas a grande sacada ainda é o semáforo. Reginaldo, para a gente passar essa parte do cordel, eu acho que é muito importante esse trabalho. Meus filhos estão em idade escolar, estava te falando, um tem 10 anos e o outro está no primeiro ano, né? Até a pandemia atrasou um pouquinho a alfabetização dele, talvez ele já deveria estar lendo, mas está começando agora. Então eu sei o quanto é importante. Eu fui... a minha mãe, ela tem o 4º ano primário e minha mãe lê muito. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente. Ela não teve a formação, né, acadêmica, mas assim, formação da vida. A leitura foi fundamental. E eu vou te dizer,
eu aprendi muita coisa lendo o gibi da Turma da Mônica quando criança, Sim, né? E os gibis têm uma pontuação muito clássica que ajuda muito, né? Quem lê o gibi não se aperta na hora de formar as frases. nossa, assim, é impressionante quanto eu percebo isso. E eu sou uma pessoa que eu gosto de leitura, eu não sou apegado a livros, eu estou muito na internet, eu leio muita reportagem, muitas matérias, eu não sou muito de livros. E eu até acho que isso é um desvio de caráter meu, muitas vezes eu me envergonho disso, sabe, Reginaldo? Porque eu acho tão bonito isso. E o cordel se popularizou, como eu te falei antes, né, fora aqui da gravação, com o Braulio Bessa, né, que aparece na Fátima Bernardes, então todo mundo entende um pouquinho do que é o cordel. Quem quer ajudar esse projeto, como que pode fazer, Regi? Pode fazer um contato com a gente através, primeiro, se quer ajudar o projeto financeiramente, através do Pix, que é o telefone é o 47-99438565, está lá no nome, vai aparecer o nome da Marisete de Oliveira, né, que é a tia Mari. Esse é um caminho. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também. Esse é o caminho. Se quiser conversar sobre o projeto com a gente, aí no meu WhatsApp, né, 99952-7641. Então dá uma conversadinha lá com o projeto. Vem aqui, visita minha empresa, visita meu escritório de contabilidade, visita meu escritório de advocacia, visita aqui e a gente quer dar uma ajuda para o projeto. E assim, Murilo, a gente faz umas 3 horas de semáforo e é cansativo. Tiveram esses dias, como surgiu a ideia do correio? Joinville chove muito e Joinville tem dias que está um sol absurdo. Dá para fazer esse trabalho à noite? Não. As pessoas não abrem vidro por uma questão de segurança. Então, tem um horário. Então, muitas vezes eu saio da escola, tem um semáforo perto da escola e eu vou fazer o semáforo ali entre 18 horas e 19 horas. Sábado passado eu fiz 2 horas e meia e tinha um evento à tarde e te confesso que estava cansado. Mais cansado fisicamente, mas muito feliz com as pessoas que eu encontro fazendo essa troca do cordel, né? E eu participei de muitos varais literários, tem um projeto também para fazer alguns varais. Já tem aluno apresentando poema, poesia, a ideia é fazer o Clube do Cordel e da Poesia, então tem algumas coisas que a gente está alinhavando. E no meio disso tudo tem conteúdo, 40 horas aulas semanais, as supervisoras cobrando, que é a parte delas, os conteúdos e os planejamentos. E tem o projeto da Rádio Escola também, na Escola Nelson de Miranda Coutinho, projeto que eu fiz na Escola Najib Zatter também, e esse ano com um projeto de empregabilidade também na Escola Nelson de Miranda Coutinho. Então a gente está voando baixo. E eu te apresentei, falei um monte de coisa aqui, e eu não falei que é casado com a tia Mari, para quem eu mando assim, um abraço muito carinhoso meu e da Daiane, eu sei quanto ela gosta da gente e a recíproca é verdadeira por vocês. Que bom, E da profissão pai, né? Eu vim com essa camisa porque eu pensei, essa camisa eu vou usar quando eu for entrevistar o Regi. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a adoção tardia, Regi. Eu conheço um pouco da tua história e o Guilherme e o Gustavo, eles modificaram o meu pensamento em vários aspectos através de vocês. Como foi para ti, então, se tornar pai? Bom, então assim, é uma história, nós temos uma caminhada de igreja, de casal de segunda união, né? Eu e a Mari somos casais de segunda união, então casais que já casaram uma vez e que retornam à igreja, né? E nesse retorno a gente, não que a igreja nos retire a comunhão e a confissão, mas a gente passa a fazer a comunhão espiritual e a confissão comunitária, né? Que eu vejo isso como uma maturidade espiritual absurda, tremenda, assim. Então, quando eu casei com a Mari, quando fui viver com a Mari já tinha a Vanessa tinha 14 anos. Filha biológica da Mari. Filha biológica da Mari. A Vanessa já tinha 14 anos, agora a Vanessa está com 30 e poucos anos, casada, mora em Curitiba, é formada, mas era uma adolescente, né? E nós tínhamos desejo de ter filhos. E a Mari ficou grávida durante em 3 momentos.
E a gravidez acabou gerando abortos espontâneos, né? Aqueles que o organismo não leva a gestação adiante. E aquilo marcou muito para nós, que uma das gestações era de gêmeos, a gestação já estava um pouco mais adiantada, então aquilo marcou muito para nós e o assunto filhos em casa ficou assim meio que na gaveta, ou na prateleira. Mas a família da Mari tem muitos filhos adotivos, na minha família nós também temos adotivos e a gente, de certa forma, conversava sobre essa questão. E assim, Deus começou a conversar com a gente, né? Deus conversa muito com a gente. Então nós somos, em 2012 eu fui para Florianópolis, eu trabalhava aqui na TV da cidade fazendo um programa com o Beto Gebaile, uma grande figura humana, um cara que eu respeito muito pela pessoa. Quem vê o Beto Gebaile não conhece a pessoa Beto Gebaile, que é um ser humano espetacular, não que o jornalista não seja, mas tem uma imagem assim de mais turrão, de mais duro, mas o Beto é uma criança de coração grande. E já estava na escola, já era concursado, e o senador Paulo Bauer venceu as eleições, a gente já trabalhava com ele como deputado federal e secretário estadual de educação, ele fez um convite para nós irmos para Florianópolis, um convite irrecusável. Eu fui, a Mari não queria ir, não tinha o desejo de ir. Nós trabalhávamos aqui com o Rejaf lá na paróquia Santa Luzia e ela levou uns 4 meses para ir. Um dia eu voltei para casa e falei, Mari, ou nós vamos ou não vamos, a gente tem que decidir. E ela, meio de contra-vontade, acabou indo. E durante os 4 anos que nós moramos em Florianópolis, todos os finais de semana nós íamos a Joinville, nós não criamos amigos, vínculos em Florianópolis, porque a gente sabia que se nós criássemos esses vínculos religiosos de amizade em Florianópolis, nós não voltávamos mais para Joinville. Então nós continuamos com o trabalho lá no Rejaf. E aí eu vi uma formatura do curso de arquitetura, a sobrinha da Mari se formou em arquitetura, nos convidou e a gente foi para a formatura. A mestre de cerimônias era a Laine Valgas, da NSCTV, uma grande figura humana que eu conheci mais de perto em Florianópolis, e aqui no Square Garden. E ela falou sobre pai, sobre filhos, sobre família, e do meu lado, Murilo, tinha o senhor, um pouquinho mais baixo do que eu, um pouquinho mais pesado do que eu, com um paletó que não fechava, com uma gravata meio torta. E a Laine foi falando e eu fui entrando na conversa da Laine Valgas. E tem um momento que os filhos vão levar a Rosa para os pais. E saiu aquelas moças, saiu todo mundo e eu me fixei no olhar, né? Isso eu entendo como uma questão de Deus, me fixei o olhar numa das formandas que nunca tinha visto na vida. E ela desceu e ela veio, chegou até o meu lado onde estava esse senhor. Ela deu a flor para ele e eu ouvi no meio daquele barulho, daquelas coisas, as pessoas gritando, fazendo festa, e eu ouvi nitidamente, eu não estava tão perto assim. Ela falou no ouvido dele, pai, a partir de hoje o senhor não vai ser pedreiro, a partir de hoje nós vamos construir uma nova vida. Eu disse, poxa, para aí, eu também tenho direito a essa flor, eu também quero. E na volta para Florianópolis, conversei com a Mari, nós pegamos os documentos, e quando nós, no fórum, e quando nós pegamos os documentos, a gente chorou muito, a gente se entristeceu muito, e as pessoas dizem, mas como? Tu quer adotar uma criança, tu pega os documentos. Murilo, é como se você estivesse comprando um carro, junto com a tua família, e teu filho diz, pai, compra com esse aro, quer rebaixado, quero dessa cor, quero com teto solar, então você te dá a opção de escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, a idade, você personaliza o teu filho. Então a única coisa que a gente pediu é que o Guilherme tivesse entre 6 e 9 anos, porque nós já tínhamos um pouco mais de idade, não seria justo hoje. O Guilherme está 6 anos com a gente, eu estar com uma criança de 6 anos correndo atrás, eu não tenho mais esse pique. E aí 11 meses, e no final a gente foi lá, né, e é quase quinzenalmente, semanalmente no fórum, a assistente social não podia me ver mais, aliás, a assistente social da
da adoção do Guilherme não foi a primeira que eu entreguei o processo lá para eles. A gente não exigiu cor, sexo, e no final a gente colocou até que podia ter uma doença tratável, que a gente iria cuidar dessa criança, independente de menino, de menina, de cor. E o Guilherme veio para nós então com 9 anos, uma grande figura humana, uma grande alegria para a nossa vida. Mas o Guilherme tinha mais 2 irmãos. Tinha um irmão que seria adotado por uma família no mesmo dia que o Guilherme foi adotado. O irmão mais novo do Guilherme, a família acabou desistindo no dia, foi algo assim muito ruim, porque a criança é preparada para essa adoção. Traumatizante, né? E a criança ela é muito enganada, viu, Murilo? Porque o cara que toca violão vai lá no lar e diz, semana que vem eu volto aqui e ele não volta. Vai o pessoal que vai dizer que vai dar catequese e não volta, do curso de pintura não volta, o recreador não volta. Então, por isso que as crianças testam muito as famílias quando elas são adotadas, para ver se realmente ama mesmo, ver se é amor, ver se não é algo que passa muito rápido. E nós adotamos o Guilherme, um ano depois o irmão dele foi adotado, está em Rio do Sul, com uma família fantástica, que a gente tem contato. E eles tinham um irmão mais velho, que é o Gustavo. Quando eles tinham 12 anos, eles foram para adoção internacional, uma família italiana. E a família não adotou eles porque queria só os 2 pequenos, não queria o filho maior, que era o Gustavo. O Gustavo, com 12 anos, pediu lá no lar para falar com a doutora Brigitte, que é a juíza da infância e da adolescente de Florianópolis, pedindo para desmembrar a adoção para que os irmãos pudessem ser adotados. E a partir do momento que o Gustavo fez esse posicionamento, o Gabriel foi adotado, o Guilherme foi adotado, e quando eu soube dessa história, eu disse, poxa, esse cara aí tem um caráter por trás dessa história. Esse cara não pode Ele tinha quantos anos? Ele tinha 12. Nossa. Quem abriria mão da tua felicidade pelo teu irmão? Quem vai abrir a mão da tua vida pelo teu irmão, para o teu irmão ser feliz? E o Gustavo fez isso. E aí, a gente tinha algum contato com o Gustavo, e quando o Guilherme fez aniversário, e a gente já tinha voltado para Joinville, o Gustavo conversava com a Mari pelo Facebook, e o Gustavo falou, eu nunca passei um aniversário longe do meu irmão. E aí nós combinamos com o Guilherme, nós tínhamos que buscar a certidão oficial do Guilherme, né? O que é oficial? Tira da guarda, que era um nome antigo, e você faz uma certidão com o teu sobrenome, podendo mudar o nome. Tem mais essa questão, viu, Murilo? Que a gente não mudou o nome do Guilherme, só o sobrenome. O Guilherme passou a se chamar Guilherme Jorge de Oliveira dos Santos. E fomos para Florianópolis, mas nesse ano que a gente foi buscar a certidão do Guilherme, para o Guilherme passar o aniversário com o irmão, o Gustavo tinha passado o final de ano com a gente. E nós não conseguimos, eu fui levar ele de volta, a Mari já não quis ir, eu fui levar ele lá, eu também não queria deixar ele lá. E a gente conversou, então, que em dezembro daquele ano a gente tentaria adotar o Gustavo. Aí fomos levar o Guilherme para buscar a certidão, pegamos o Gustavo, que pediu uma licença do trabalho para tomar um café com o irmão, e quando nós chegamos no fórum, o Guilherme, e a gente via a possibilidade de adotar o Gustavo em dezembro. E aí chegamos lá, o Guilherme já chamou o Gustavo no cantinho e falou, papai e mamãe querem te adotar, cara. Aí o Gustavo a gente falou com a assistente social, né? Falamos, pergunta para o Gustavo, talvez em dezembro nós quisermos adotar ele, se ele tem interesse. E saímos com o Guilherme. Quando a gente voltou, o Gustavo falou, eu quero, quer o quê? Eu quero ser adotado por vocês. Aí a gente estava ali, ainda conversando com a assistente social, a juíza ligou na salinha da assistente, falou comigo, seu Reginaldo, você tem interesse em adotar o Gustavo? Tenho. Quando? Eu falei, de repente até o final do ano. Aí ela falou assim, mas por que final do ano? Porque quando eu adotei o Guilherme, eu tive que vir 3 vezes no fórum. Eu morava em Floripa, o fórum ficava a 200 metros da minha casa. Agora eu vou para Joinville. Se eu adotar o Gustavo e tiver que vir 3 vezes no fórum em Floripa, são 3 dias que eu vou perder de emprego, vou ter deslocamento e uma série de outras, outras questões. Burocracia mesmo. E aí ela falou, e se você adotar ele, você tiver que ir só uma vez lá no fórum de Joinville para assinar documentos?
tem problema? Eu falei, não, então você pode adotar ele a partir de hoje. Eu olhei para a Mari e fomos. Trocando em miúdos, em 6 horas nós adotamos o Gustavo, o pessoal do fórum que passa por diversas varas. Eles trabalham até às 7, aquele dia todo mundo trabalhou até às 8 para que o Gustavo viesse, que eu viesse para Joinville com a guarda do Gustavo. O pessoal do lar já ficou arrumando as coisas dele para ele vir embora. Nós passamos lá no lar para pegar as coisas dele. A gente só voltou lá porque ele já trabalhava no Beira-Mar Shopping, para ver a questão de demissão, e ele vem para Joinville e já vai trabalhar na Selbet por uma obra de carinho e de afeto do seu Nauro Selbach. Quando o Gustavo chegou, não que houvesse uma obrigação do Gustavo trabalhar, mas o Gustavo já trabalhava em Florianópolis. Quantos anos ele tinha já? Tinha 15. E aí eu falei com vários amigos, a gente tem um network grande, não conseguia nada para o Gustavo. E aí um amigo falou, tu falou com o seu Nauro? Quando eu trabalhei no jornal, o seu Nauro foi diretor do JEC. E a gente passou muitas tardes lá no JEC assistindo os treinos e conversando. E aí eu liguei para o seu Nauro, era uma quinta-feira, ele falou, sexta-feira vem aqui, e eu pensei que ia ser atendido por uma secretária da secretária até chegar à sala dele. Ele estava esperando ali no prédio da Selbet da rua Getúlio Vargas, esperando na porta, sentamos num banquinho que tinha na recepção, e ele falou, eu fui contar a história, ele falou, não, eu quero que o teu filho conte a história. Contou a história, ele falou, segunda-feira vem para cá que você vai trabalhar na Selbet, e o Gustavo tem 5 anos de história na Selbet. E hoje o Guilherme está desde novembro também na Selbet, trilhando esse caminho. O seu Nauro já nos deixou, em função do Covid, uma grande figura humana. O seu Nauro, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, a gente fez um material para eles, realmente a gente conhece a família, porque a gente acabou gravando Família todos Selbach. os filhos. Eu sou amigo do Fábio, Dr. Fábio Selbach. Então, a família realmente muito legal. E no meio dessa história toda que tu contou, eu me emocionei aqui porque um dos momentos mais marcantes da minha vida, Regi, foi a minha formatura. Meu pai, mecânico de bicicletas, ele formou 3 filhos, pagando a faculdade até o final. Nunca teve um carro, né? Para que a gente pudesse ter o nosso. Então, me tocou profundamente quando tu falou dessa filha que disse, pai, você não precisa mais ser pedreiro, né? Porque eu entendo a batalha que é de quem vem de baixo e trabalha duro para ser pai. E se isso te tocou, me tocou também. E a questão assim, a gente abre ter filhos, né, independente de adotivos ou não, eles são, né, eles são meus filhos, eu nunca tive dúvida disso, né? O Gustavo, no momento que ele entrou no carro, entrou chamando de pai, me respeita, tem um carinho muito grande de filho por ele, com o Guilherme, como você falou. Se não tem um carro melhor, se não tem uma casa melhor, mas a gente está apostando no futuro deles, né? Numa vida melhor para eles. E eu já te vi falando também que se a Mari não te deu um filho do útero, ela te deu 2 do coração, 2 né? do coração. Então, é bonito isso. A grande personagem é a Mari, né, que transformou o coração em útero, né? Até porque ela já era mãe. Então, a parte dela, ela já tinha feito e realizado, né? E ela deu a oportunidade de ser chamado de pai por 2 pessoas assim espetaculares. E eles entraram na nossa família como uma luva, né? A primeira pessoa que eu liguei quando fui adotar o Guilherme foi para minha mãe, que está com 93 anos, a dona Isaura, grande figura humana. E a mãe disse, traz meu neto que eu quero conhecer. Então foi o pontapé, aquilo que faltava, né? Aquele frio na barriga, né? Como é que a família vai ver, como é que a família vai aceitar. Então são 2 meninos maravilhosos, amo eles de paixão, sou apaixonado pelos meus filhos, sou apaixonado pela minha família. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, Murilo, não existe adoção unilateral, o pai quer, a mãe quer. O casal tem que ter essa percepção. E filho não vem para suprir filho que morreu, filho não vem para suprir filho que foi embora. Cada um com sua história, cada um com... as pessoas perguntam, incomoda, dá problema? Todos os filhos dão problemas, os biológicos, os não biológicos, os adotivos, todos eles foram adolescentes como a gente foi e a gente deu problema para os nossos pais e para as nossas mães, isso eu tenho certeza. Regi, eu preciso te trazer num outro dia aqui para falar sobre o teu trabalho político, onde a gente se cruzou algumas vezes pelo caminho, pelo teu trabalho na igreja
tio Regi, tia Mari, que são Mari. tão conhecidos e A gente e perdeu o acolhidos, tio né? Jaime essa semana, a gente ficou muito triste, né? Cara, eu escrevi aqui uma coisa, né? E isso é muito importante até eu citar aqui. Quando a gente se doa para um trabalho como esse na igreja, a gente acaba tendo muitas despedidas. Dói muito, porque pessoas que a gente ama, jovens inclusive, que eram próximos de vocês, mas esse é o preço de tanto amor que a gente recebe, né, cara? Nós perdemos o Fernandinho esse ano, foi uma perda irreparável, aliás, final do ano passado, Fernandinho. Perdemos o tio Jaime agora, que era uma pessoa assim maravilhosa. Quando a gente vinha de Florianópolis, a gente tinha onde ficar aqui, mas a gente ficava na casa do tio Jaime, e muito carinho, muito amor, muito afeto, e estou abalado ainda com essa perda. As pandemias tornaram os lutos mais difíceis para nós. Regi, eu vou te ensinar uma coisa. Olha a minha pretensão de ensinar para ti alguma coisa, mas que eu aprendi com o Padre Chiru. E eu falei aqui já numa entrevista também com o Padre Vanor, que a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está, né? E esses que partem, a gente que crê em Deus sabe onde eles estão. Claro. Então a gente não perdeu, a gente apenas se afastou temporariamente. E muitas vezes essas ausências vêm mostrar para nós uma série de coisas, né? Como você está levando a tua vida nesse dia a dia, nesse afogadilho, né? Essas coisas rápidas, sem tempo. Tira tempo para dizer que te amo, que você é importante. Abraça teu filho, abraça tua mulher, abraça teu pai, abraça tua mãe, abraça teus irmãos, né? Eu venho vivendo... A gente sempre foi muito família lá em casa, somos em 9 irmãos, né? 2 já falecidos. A gente sempre foi muito família, mas nesses últimos 4, 5 anos a gente se encontrou realmente como família. Isso é algo assim absurdo. Já tinha essa ligação, mas a ligação foi ainda muito maior. Reginaldo, tio Regi, depende de quem te conhece por professor, de tantas formas. O pessoal né? da igreja é tio Regi, pessoal da escola professor Reginaldo. Reginaldo Jorge. Reginaldo Jorge. Então tá. Agora nós vamos para as 5 perguntas finais para Reginaldo Jorge. Se você pudesse dar um recado para o Regi lá da infância, da adolescência, que recado que você daria? Eu daria o recado... Eu teria tantos recados para me dar, né? Mas eu escrevia muita poesia na adolescência, acabei parando. Acho que eu daria o recado para continuar nas letras, na arte, escrevendo, não perder esse caminho. E o restante eu diria para ele fazer tudo de novo como fez. Não mudaria nada. Reginaldo, vai nesse caminho, né? Mesmo se tivesse oportunidade de saber das perdas, das dificuldades, mas não muda. Faz esse caminho. Se você chegou até aqui é porque você trilhou esse caminho. Eu acho que se eu tivesse trilhado outros caminhos, eu não teria chegado na igreja, eu não teria chegado na adoção dos meus filhos. Então esse foi o caminho. Até tenho receio se um dia alguém... você pode mudar alguma coisa na vida de alguém resolvesse lá atrás mexer em alguma coisa na minha vida. Eu sei que você é um cara realizado, mas um sonho que você tinha ou tem e que pouca gente sabe. Um sonho que eu tinha e não realizei? Olha, eu acho que eu ainda acho que cabe uma menina na minha família, né? Então é um sonho que Deus sabe, né? Quando o Guilherme veio, nós achamos um bico azul e no mesmo dia a gente recebeu uma ligação do fórum. Depois eu encontrei um bico transparente perto da minha casa, que transparente, né, fazendo aquelas mexidas em palavras, transparente, trouxe o Gustavo. E numa caminhada, um tempo atrás, achei uma fralda que era uma fralda de menina, mas não se concretizou. Então eu acho que ainda cabe, no momento de Deus, uma menina na nossa história. Bom, o Gustavo tá, quem sabe, a caminho do altar em breve aí, né? Quem sabe seja o neto, né? Quem sabe a neta esteja a caminho. Um grande abraço ao Gustavo, a Suzana, minha nora, pessoa também espetacular, da mesma linha. Gustavo é um ser humano excepcional, Guilherme também, carinhoso, respeitoso, educado. E aquela história, né? Se deu errado, alguém diz assim, mas eu
não tive lá desde o começo, né? E quando dá certo, eu também não estive lá desde o começo. Tem que ter essa humildade. Então, eles trouxeram muitas coisas boas de caráter, de nascência deles, de vida deles. Regi, qual é a sua maior saudade? Se você pudesse voltar em algum momento da tua história, em que momento, que local, com que pessoas você estaria? Eu voltaria com meu pai e meus 2 irmãos falecidos. Nós sentaríamos os 3 num banco e a gente conversaria muito, a gente falaria muito. E nesse banco teria uma 4ª pessoa, que é o meu padrinho, que a gente viveu só 5 anos, mas foi de uma intensidade muito grande. Então esses 4 eu colocaria num banco e a gente ficaria uma tarde toda conversando. Eu vou te contar aqui, se eu tivesse essa oportunidade, ninguém me perguntou ainda, eu botaria meus 2 filhos embaixo do braço para apresentar para meu pai que não conheceu. Então, eu acho que tu faria isso também, daria um jeito de levar os 2, né? Faria isso também, eu falo para eles, né? Tem algumas figuras que vocês não conheceram, que é o avô de vocês, né? Eles às vezes dizem assim, essa parte do pai eu não conheço, né? Então, essa parte é do avô, né? Para eles terem essa ideia. E se você pudesse ocupar o lugar de uma pessoa na história, em qualquer momento, uma pessoa que ainda está viva ou que já partiu, de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar, que lugar e que pessoa que você gostaria de ser? Olha, eu vou ser muito pouco humilde, assim. Eu queria ser um dos discípulos que acompanham a ressurreição. Eu queria ser um daqueles que estava lá, junto com Jesus. Eu queria estar quando eu falo de ressurreição, é que todos os dias a gente tem que renascer, a gente tem que reviver, a gente tem que recomeçar, né? Então, todo mundo que quer recomeçar tem que ressuscitar. E para ressuscitar, às vezes, tem que morrer. Então, eu queria estar nesse grupo. Eu queria ser um deles. Na verdade, eu sou um deles. Cada um de nós somos um deles, porque Deus nos deu essa oportunidade, né? Igual os Emaús, né? Nós não vimos, mas nós sentimos, né? E você teria oportunidade, porque Jesus não escolhia os perfeitos para estar junto dele, escolhia um de nós, né? E Regi, ao final da tua carreira, como tantas profissões e caminhos que você tomou, como que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Lembrasse como um bom marido, um bom pai e um bom irmão. É lógico, isso estou falando de familiar. E profissionalmente, como alguém que ajudou a construir a história de Joinville, né? Alguém que viveu essa história de Joinville, do Dom Gregório, a Rosa do Pé Inchado, ao Prosdóximo, a HM, a Sociedade Floresta, e aí vai Pracinha Tiradentes, Dom Pio, né? Quando eu assumi a Academia Joinvilense de Letras, no meu discurso de posse, eu disse do Dom Pio para o mundo, né? Porque nós éramos meninos, pobres, cheios de sonhos, e eu consegui chegar à Academia Joinvilense de Letras. E eu não cheguei sozinho, com todas as pessoas que eu falo, que parabenizam, né? Não se faz a casa pelo teto, se faz pelo alicerce. Todas as pessoas que passaram na minha vida ajudaram que eu chegasse até a Academia Joinvilense de Letras. Bom, você falou de ser lembrado como um bom pai, um bom filho, um bom marido. E se precisasse ser lembrado como um bom amigo, conte comigo. Pode ter certeza que é assim que eu me lembro de ti. A recíproca é verdadeira, a vida nos leva para vários caminhos, a gente não perde a essência, né? Nós não podemos perder a essência, nós não podemos... Qual a riqueza que tu tem? Meus filhos e meus amigos e minha família. Essa é a maior riqueza, porque isso não se compra na padaria e na farmácia. Isso Deus manda aquele pacotão completo, né? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, 94 anos, e ela contando como ela conheceu o meu pai, né? Ela disse que meu pai até insistia um pouquinho mais para namorar com ela, né? E eu fico imaginando, se ela não quisesse namorar com o meu pai, nós não teríamos essa família tão grande, né? Tão bonita e tão boa de se viver. Então tá, Regi, eu te agradeço pela tua visita aqui no nosso programa. Leve nosso abraço para tua casa, para tua família, para teus filhos, para tua esposa, porque tu sabe que o carinho mora dentro da gente por vocês, não é de hoje. E sempre bom conversar contigo. Um tempo atrás eu tive um programa na televisão também, onde eu tinha essa oportunidade de conversar com as pessoas. Também fiz questão de levá-lo para conversar. Eu acho que na época era diretor da biblioteca pública, né? Talvez. Assim, ou da Fundamas.
Era alguma coisa assim. E sempre, né, sabendo tudo da vida da gente. Como diz a meninada, me stalkeou, né? Sempre. Para perguntar as coisas. Então, feliz, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, acreditando no Xiloida. O jornal, a gente viu as mudanças, o jornal impresso morreu. Não que a televisão vai morrer, mas as plataformas elas vão trabalhar, Se adaptar. Vão se adaptar de uma forma bem diferente, e eu acredito nas plataformas. Ótimo. E conte com a gente, cara, com o nosso programa, com a nossa família. E você que está assistindo também, muito obrigado. Curta o nosso programa, compartilhe, mande sugestões de entrevistados. Siga também o Tio Regi nas redes sociais, né? Apoie o projeto do Cordel, porque cultura sempre é importante, a leitura sempre é enriquecedora. E para você que gosta do nosso programa, também nos incentive, nos ajude, assim como a Motiva Filmes, que está aqui nos patrocinando. Muito obrigado pela produção. Marcão, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela churrasqueira, pelo alimento que nos deixou ainda mais fortes para conversar hoje. E até o próximo programa Xiloida. Um grande abraço.